Gente, bom dia ainda. Tá todo mundo vendo a tela? Tá, né? Acho que tá. Beleza. Bom, a gente vai continuar basicamente a discussão que a gente começou desde a manhã, mas principalmente uma continuidade na discussão com a apresentação da Isa. A gente compartilha muita bibliografia, assim, né? Porque essa questão da desinformação com o discurso de ódio acaba que está muito conectada. E só para me apresentar rapidinho, eu sou a Gabriela, eu sou doutoranda aqui no PPG-Com, da SPM também. A minha pesquisa, obviamente, é sobre discurso de ódio. Também sou integrante da cátedra. E aqui, o que eu queria conversar com vocês na aula de hoje, na palestra de hoje, nessa jornada, é sim falar sobre o discurso de ódio, é sim falar sobre essa mobilização do discurso de ódio, mas olhando especificamente para algo que surgiu durante a minha pesquisa, que não era a minha ideia inicial de pesquisa, mas que foi surgindo, que é a monetização desse discurso mesmo, né? Dessa criação de uma verdadeira economia de ódio que é sustentada a partir das plataformas, que é o que a gente tem visto nas palestras anteriores também. Então, também vou falar de plataforma, mas eu vou passar um pouquinho mais rápido em alguns momentos aqui. Então, só para situar, né, o que eu vou falar, eu vou dar um contexto geral de como que eu cheguei, né, um pouco da minha pesquisa mesmo, de como que eu cheguei nesse cenário de olhar para uma economia do ódio, e aí falo um pouco também de plataformas digitais, eu vou passar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais breve nessa parte, porque as duas palestras anteriores também já falaram sobre isso. E aí falo sobre o discurso de ódio em si, né, o que que a gente está querendo dizer quando a gente fala sobre o discurso de ódio, e aí sim entro nessa questão da economia do ódio, e ali, enfim, para finalizar, algumas implicações dessa economia e desse cenário todo de plataformas digitais, e também finalizo com algumas sugestões assim, de materiais que eu acho que são interessantes para ser abordado mesmo em sala de aula. Bom, um contexto muito breve, né? A pesquisa de mestrado também era uma pesquisa sobre discurso de ódio. Naquele momento, muito focada em discurso de ódio motivado por questões de gênero. E aí, no doutorado, inicialmente, a ideia era olhar para o discurso de ódio de uma maneira. Eu queria olhar para o discurso de ódio de uma maneira mais ampla do que eu olhei para o mestrado. E inicialmente era olhar ali para o discurso de ódio produzido em contextos digitais, especificamente por grupos da extrema-direita. E ao longo da pesquisa, às vezes, algumas coisas se revelam para a gente, né, na medida que a gente vai fazendo pesquisa. E uma das coisas que foi revelada e que acabou mudando um pouco assim, o rumo da minha pesquisa é, de fato, essa centralidade das plataformas e essa centralidade que faz com que seja possível existir uma economia do ódio mesmo, né? Então, a minha pesquisa está indo bem para esse caminho de desvelar uma economia do ódio que só é possível de ser sustentada a partir dessas lógicas e do modelo de negócios das próprias plataformas. Bom, a gente já viu sobre plataformas, mas eu vou passar bem rapidinho aqui, né? Então, quando a gente pensa em plataformas, aqui eu estou colocando plataformas digitais, mas nesse contexto eu vou falar especificamente sobre as plataformas de redes sociais, né? E aí, quando a gente pensa nessas redes sociais, nas mídias sociais, no geral, e se a gente for lembrar, sei lá, uns 20 anos atrás, talvez, né, com Orkut, não sei se faz tanto tempo assim, mas no começo de redes sociais, a gente tinha essa esperança, talvez, ou expectativa de que as redes sociais fossem trabalhar ali como um espaço que fosse ampliar a democracia, que fosse um espaço democrático, de liberdade de expressão, de expressão de criatividade, que fosse dar mais voz para os usuários, o espaço ali de fala, o poder não ia ficar concentrado na mão de poucos. Então, existia essa expectativa. Até que esses sites, essas plataformas, começaram a perceber que elas poderiam ganhar dinheiro com os dados que a gente oferece para eles na medida que a gente está ali navegando nesses ambientes, né? E aí, o que a gente tem a partir desse cenário de monetizar dados mesmo é que a gente entende hoje as plataformas, aqui falando especificamente das plataformas de mídias sociais, como sistemas automatizados que vão manipular as interações que acontecem nesses espaços, todas as interações que acontecem nesses espaços, e enquanto fazem essas manipulações, estão ali também coletando os nossos dados e monetizando esses dados, né?
E aí, de uma maneira muito resumida, né? O que a gente já sabe também é, quanto mais engajamento um conteúdo gerar, melhor para as plataformas. Melhor porque vai fazer com que as pessoas passem mais tempo nas plataformas, isso significa que as pessoas vão disponibilizar mais dados para que elas possam capturar e monetizar esses dados. E também melhor porque quanto mais tempo a gente passa na plataforma, mais exposto aos anúncios mesmo, né? Os anunciantes que compram esses dados da plataforma, a gente fica mais exposto a esses anúncios. Então, no final das contas, o que é interessante para as plataformas é que a gente navegue o máximo de tempo lá para contribuir com a receita mesmo, né, dessas empresas. E aí, um ponto que eu acho importante de destacar é que quando a gente fala dessa manipulação das interações que acontecem nas plataformas, de fato é uma manipulação, porque não existe neutralidade nesse ordenamento social que as plataformas fazem, né? Então elas têm algumas lógicas ali, tem os mecanismos, tem a infraestrutura sociotécnica da plataforma que vai permitir com que alguns conteúdos sejam visibilizados e outros não. Então ela vai priorizar mostrar alguns tipos de conteúdo e outros não. Então não existe uma neutralidade onde as pessoas estão circulando ali e o conteúdo está aparecendo de uma maneira orgânica. Esse conteúdo ele é direcionado para fins específicos, né? E aí a gente tem, nesse cenário, essas plataformas atuando como mediadoras cruciais na produção e consumo de discursos que circulam mesmo, né? Então elas estão mediando os discursos que circulam na esfera social como um todo, e fazendo isso dentro desse contexto neoliberal que a gente estava discutindo agora há pouco, com a palestra da Isa. Elas estão inseridas nesse contexto neoliberal que vai priorizar o mercado e não vai priorizar o bem-estar social. Então, dentro desse contexto neoliberal, a gente tem ali o mercado fazendo o ordenamento social mesmo, né? E elas, dentro desse contexto, vão mediar a produção e consumo dos discursos que circulam. E essa mediação vai se dar a partir de uma lógica que quanto mais tempo eles passarem, melhor. Então, não importa o conteúdo, né? Então, tem até... A Isa falou um pouco dessa questão da economia da atenção, né? Então, tem essa indiferença mesmo em relação ao conteúdo que circula, porque não importa o conteúdo que vai circular, o que importa é o que esse conteúdo vai reagir nas pessoas e que essas pessoas tenham qualquer tipo de reação para passar mais tempo na plataforma e elas lucrarem mais. Bom, então a gente tem dentro desse contexto, né, essa permissibilidade do uso estratégico do discurso de ódio. Hoje eu vou falar um pouco sobre essa mobilização do ódio enquanto um sentimento mesmo, né, enquanto um afeto. Mas nesse contexto todo, as plataformas elas permitem esse uso estratégico do discurso de ódio, tanto para fins de captura política ideológicas, né? A gente tem visto uma ascensão ali de extremismos, etc., mas também para fins lucrativos mesmo. E aí, lucrativos tanto para quem produz o discurso de ódio, para o próprio produtor de conteúdo, mas também para as próprias plataformas que estão fazendo esses conteúdos circularem. Então, a gente tem esses discursos transformados em uma mercadoria, né? A gente tem ali um discurso de ódio como uma mercadoria que é comercializada, e que é comercializada com a contribuição desses espaços. E aí, a gente entra num ponto que talvez seja um pouquinho nebuloso, porque quando a gente fala sobre discurso de ódio, é um conceito que é muito complexo de ser trabalhado. Primeiro, porque não é um conceito que tem uma definição uníssone, assim, não tem uma definição específica sobre o que é discurso de ódio, que é seguida por todo mundo que trabalha com discurso de ódio e todo mundo que pensa em alguma política de enfrentamento de discurso de ódio. Ele é um conceito que está em disputa o tempo todo. E aí, dentro desse cenário, desse conceito que está em disputa o tempo todo, quando a gente pensa, mas o que a gente vai fazer com o discurso de ódio? É difícil a gente pensar em políticas de enfrentamento se a gente não conseguiu definir ainda o que a gente está querendo dizer quando a gente está falando sobre discurso de ódio. E aí surgem algumas reflexões, né? Que é o meu intuito aqui, porque eu já adianto que eu não tenho resposta para nenhuma dessas perguntas que eu coloquei. Mas o que eu posso fazer é tentar incentivar uma reflexão a partir delas, mas a resposta eu não tenho. E aí, mas algumas perguntas que podem guiar uma reflexão necessária para isso, né? Então, como definir o que é ou não um discurso de ódio? Se a gente precisa criminalizar o discurso de ódio, e se a gente criminaliza o discurso de ódio, como que a gente vai fazer isso?
quem que deve ser responsabilizado por esse discurso, né? Quem está produzindo o discurso, mas o ambiente onde esse discurso está circulando e a plataforma que está fazendo esse discurso circular também precisa ser responsabilizada de alguma maneira, e de que maneira, né? E o que o discurso de ódio faz? E aí, eu trouxe algumas discussões aqui que são pontos onde falar sobre o discurso de ódio a gente acaba precisando tocar, né? Então, tem primeiro essa questão dos limites entre o discurso de ódio e liberdade de expressão, e uma coisa que eu acho importante deixar claro, que quando a gente pensa em plataformas digitais, majoritariamente, as empresas de tecnologia donas dessas plataformas, elas são empresas de tecnologia que estão dentro de um contexto ali estadunidense, né? Elas nasceram e foram criadas ali no Vale do Silício e que tem um contexto e um entendimento sobre a liberdade de expressão que é diferente do entendimento de liberdade de expressão, não só no Brasil, mas em vários outros lugares no mundo. Então, nos Estados Unidos, eles têm essa noção liberal de liberdade de expressão que vai proteger absolutamente a liberdade de expressão, porque eles entendem que ela se sobrepõe a outros direitos. Eu trouxe uma citação aqui, bem rapidinho, só para deixar claro como que funciona essa questão da liberdade de expressão nos Estados Unidos. Então, aqui, né, a expressão claramente política, qualquer que seja sua natureza, está no centro da proteção constitucional nos Estados Unidos. Então, pode ser um discurso comunista, ultraliberal, discurso carregado de ódio racial, feito por um membro da Ku Klux Klan, ou ainda uma passeata neonazista em uma cidade repleta de sobreviventes dos campos de concentração nazistas, a expressão goza de humanidade. Então, uma coisa que é interessante a gente levar em consideração quando a gente está pensando em plataforma e pensando em discurso de ódio e, enfim, em regulação e nessa mediação que elas fazem, desse ordenamento social mesmo que elas fazem, é que elas estão dentro desse contexto que entende a liberdade de expressão dessa maneira absolutamente protegida. E que é um discurso que sempre que a gente se depara, né, com algum embate, digamos assim, entre plataformas e alguma justiça de algum país, né? O Alexandre de Moraes, a justiça brasileira no geral, né? Mas é que acabou personificando no Alexandre de Moraes essa luta. E o X, né, o antigo Twitter, é muito isso. A justificativa que eles usam para não derrubar os conteúdos que deveriam ser derrubados, etc., é essa justificativa de, não, mas você está impedindo a liberdade de expressão, você está limitando a minha liberdade de expressão. Essa é uma narrativa bastante... Pablo Marçal tem usado muito isso quando ele teve os perfis das redes sociais dele derrubados, podendo criar outros, né? Então, como que eu estou derrubando a sua liberdade de expressão se eu estou tirando esses seus perfis, mas você pode criar outro perfil aqui e pode continuar falando, né? Então, um conceito, a liberdade de expressão é um conceito que ele é muito capturado ideologicamente também, né? E aí, no Brasil, a gente tem esse entendimento de que é possível colocar limite na liberdade de expressão. Porque a gente vai entender que existem outros direitos que vão se sobrepor à liberdade de expressão, por exemplo, a dignidade humana, né? E aí não só no Brasil, mas Alemanha, França, Canadá também vão ter esse mesmo entendimento. E aí, só para esclarecer também, né, tem uma série de publicações que o STF fez, e aí na publicação que eles fazem sobre a liberdade de expressão, eles falam, né, a liberdade de expressão não pode ser usada para práticas de atividades ilícitas ou discursos de ódio contra a democracia e contra as instituições. E aí tem um outro ponto quando a gente fala sobre o discurso de ódio que eu acho que é interessante de ser tocado também, né? Que tá bom. Isso antes de entrar no que é o discurso de ódio, né? Mas o que ele faz? O que esse discurso de ódio faz de fato? O que ele pode gerar? E aí tem dois caminhos que a gente pode olhar. Tem a Butler, né, a Judith Butler, ela tem um livro sobre o discurso de ódio, no qual, e que eu acho brilhante, apesar de discordar de alguns pontos, assim, mas eu já explico. Basicamente, a Butler ela vai falar que a linguagem ela é vulnerável. Isso significa que pode ser, como ela é vulnerável, a gente não tem controle sobre o nosso discurso. Como eu não controlo o meu discurso, eu não sei o que esse discurso vai produzir, necessariamente. E essa vulnerabilidade da linguagem faz com que talvez o discurso não faça nada. Talvez o discurso não tenha não tenha algum tipo de consequência ali, com que talvez o discurso fracasse. E aí ela vai ter esse entendimento, porque a teoria dela, né, o argumento dela é que, já que ele pode fracassar,
o que que a gente pode fazer para tentar endereçar essa questão do discurso de ódio, porque o argumento dela é se a gente colocar isso na mão do Estado, pode ser perigoso, porque se a gente coloca para o Estado decidir o que é um discurso de ódio ou não, o que que ele faz ou não e o que vai ser feito ou não, a gente está dando um poder ali que pode levar a regimes autoritários, etc., como a gente já viu. E aí a ideia dela é que, como a linguagem é vulnerável, uma das coisas que ela sugere para o enfrentamento do discurso de ódio é essa possibilidade de subverter a linguagem mesmo, né? De os grupos sociais atingidos pelo discurso de ódio poderiam ter a capacidade, ou teriam capacidade de subverter essa linguagem e o que que o discurso de ódio significa e mudar o contexto desse discurso, se apropriar desse discurso e mudar o significado desses discursos. Só que tem um ponto importante. Esse livro da Butler, ele é um livro que ele foi lançado originalmente em 97. Então, ele não aborda essa questão do discurso de ódio mediatizado, né? Não era uma preocupação do tempo dela naquele momento que ela estava escrevendo sobre isso. Ele foi lançado em português em 2021, então a publicação em português é mais recente, mas ele é escrito em 97. Então, ela não aborda essa questão do discurso de ódio em ambientes mediatizados, que, ao meu ver, muda tudo. Né? Muda tudo o que pode acontecer a partir daí. E aí tem um outro caminho que a gente pode olhar, que é um caminho mais ligado à análise do discurso, que é o discurso faz tudo. Né? O discurso pode fazer tudo, incluindo o discurso de ódio, como um discurso que circula ali na sociedade. Então, eu também trouxe a citação rapidinho aqui da Mayra Gomes, que ela vai falar, né? Uma formação discursiva traz consigo o entendimento de como o mundo funciona e, portanto, o entendimento de como as sociedades e os indivíduos devem responder a esse funcionamento. Então, por essa perspectiva, e que é uma perspectiva que eu acabo me afiliando mais, principalmente quando a gente pensa em discurso de ódio em plataforma digital, o discurso, qualquer discurso, ele vai gerar alguma coisa, ele vai gerar uma materialidade. Então, se os discursos estão circulando, eles vão fazer com que a gente crie uma lógica de esses discursos circulam, eu vou responder esses discursos de uma determinada maneira e a partir disso a gente vai estabelecer quais são os modos sociais que vão ser mobilizados para agir em função desses discursos que estão circulando, né? E produtos culturais, ações, enfim, a gente age em função dos discursos que circulam na sociedade. Então, nessa perspectiva, o discurso faz tudo, basicamente. Quando a gente pensa em discurso de ódio, é um ponto de bastante atenção, porque a gente está pensando, ou a gente precisa pensar como que esses discursos de ódio estão construindo esse entendimento de mundo, né? A gente está criando um entendimento de mundo baseado em ódio, basicamente. E aí, sobre o que de fato é, né, o discurso de ódio, o que a gente fala, o que é considerado o discurso de ódio. E aí tem os principais desafios que começam, né? De novo, não vou responder, não tenho essa resposta, mas vou trazer algumas possibilidades de entendimento. No Brasil, a gente não tem uma definição legal sobre o discurso de ódio. Então, não tem ali uma lei que fale discurso de ódio é isso, se você fizer isso, vai acontecer isso. O entendimento jurídico, no geral, ele tende a considerar o discurso de ódio como qualquer manifestação que vai incitar ódio, violência ou discriminação, aí com base em raça, etnia, religião, gênero, orientação sexual ou outros fatores identitários. E aí, eu trouxe um exemplo para a gente pensar, que é o seguinte: no ano passado, vocês devem se lembrar, aconteceram muitos ataques em escolas, né? Ataques de, enfim, a mão armada, as pessoas entravam e atacavam escolas, e isso aconteceu no começo do ano passado no Brasil. E esses ataques eram coordenados a partir das redes sociais, eles surgiam a partir das redes sociais. E aí, no mesmo ano, o Flávio Dino, então ministro da Justiça, ele fez uma reunião com vários representantes das redes sociais para tentar endereçar essa questão dos ataques. Eu falei, gente, vocês não podem permitir que esse tipo de conteúdo circule. Vocês não podem permitir que uma pessoa poste no Twitter falando que vai atacar a escola X e deixar esse conteúdo circular, e deixar esse conteúdo ter engajamento, fazer... Porque é isso, né? O que a Isa falou dessa questão da bolha também. Se um jovem acessa esse conteúdo, mais desse conteúdo vai aparecer para ele. E ele vai ficar cada vez mais preso nesse universo onde pode ser legal atacar escolas, vou levar uma arma dentro da minha mochila. Então, a ideia dessa reunião era falar assim, gente, vocês precisam fazer alguma coisa, não dá para vocês permitirem esse tipo de
de discurso circular nas plataformas. E aí, nessa reunião, ficou muito claro o posicionamento de algumas plataformas, mas principalmente das representantes do Twitter. Não lembro se já tinha mudado de X para Twitter, mas enfim, na época, e elas falavam, porque um dos ataques que tinham acontecido foi mobilizado a partir do Twitter. E elas falavam, mas a gente não pode tirar esses conteúdos, porque isso viola as nossas políticas internas. E ele simplesmente falou, eu não tô nem aí para suas políticas internas. Não são vocês que vão... eu coloquei uma aspas aqui, né? Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são e não serão. Então, assim, se isso viola as políticas internas de vocês precisam se adequar. Por mais que vocês tenham esse entendimento de liberdade de expressão, que está ligado de onde vocês vêm, vocês precisam se adequar às leis do país que vocês estão trabalhando. Então, se isso viola a política interna de vocês vão mudar a política interna de vocês. Vocês precisam se adequar. E aí, dentro dessa... Eu trouxe esse exemplo para a gente pensar se dentro desse entendimento jurídico maior, né, sobre o discurso de ódio, que está muito ligado ao discurso que é direcionado para grupos sociais que têm algum tipo de vulnerabilidade por questões identitárias ali, principalmente. Se a gente pensar nesse discurso que circula de jovens, principalmente, naquele momento, né, que estão articulando algum ataque em escola, talvez a gente não possa considerar isso como um discurso de ódio. E talvez a gente não consiga endereçar isso como de uma maneira, um discurso de ódio, por mais que seja muito violento dentro desse entendimento majoritário que tem, talvez não seja um discurso de ódio. E aí, no mesmo ano, né, o Ministério de Direitos Humanos, eles divulgaram um relatório que tinha ali algumas estratégias e diretrizes de enfrentamento ao discurso de ódio e de conteúdo extremismo, né, e de extremismos no geral. E nesse relatório, eles ampliaram essa definição de quais seriam os grupos afetados. Então, sim, continua, né? Misoginia, racismo, homofobia, xenofobia, intolerância religiosa, atos extremistas contra escolas, ódio e violência contra comunidades pobres, capacitismo, ódio e violência contra instituições, profissionais de imprensa e ciência, violência política, neonazismo e atos extremistas contra a democracia. É óbvio que, assim, esse relatório, ele não é uma legislação, né? Ele não tem um poder de definir. Agora, no Brasil, a gente entende que esse é o entendimento sobre o discurso de ódio. Mas, talvez, pensando de uma maneira um pouquinho otimista, pode ser um passinho, né? Um degrau que a gente conseguiu subir para ampliar esse entendimento. Porque esse entendimento majoritário do discurso de ódio ser exclusivamente aquele discurso que é direcionado para grupos em função de algum fator identitário, ainda que muito importantes, talvez não contemplem a complexidade de trabalhar discurso de ódio nesses ambientes mediatizados, em plataformas digitais e com essa ascensão de extremismos que a gente tem visto todo dia. E aí, entra um pouco essa questão dessa mobilização de afetos que a gente estava discutindo agora há pouco também com a apresentação da Isa, né? A gente tem até citações em comum, porque a gente compartilha as mesmas bibliografias nas coisas que a gente escreve, basicamente. Mas então, quando a gente pensa em redes sociais, como a Isa já tinha falado, a gente tem esse entendimento, né, de que o que circula nesses espaços não é informação, é emoção. E uma vez que é emoção, a gente consegue mobilizar essas emoções para alguns fins específicos, né? E aí também o Pelbar ele vai falar que não existe poder contemporâneo que não invista nos afetos. Então, a gente olha para esse ódio, né, para o discurso de ódio, como uma maneira de mobilizar esse afeto, né? Mobilizar o afeto do ódio, e esse afeto sendo percebido como uma comunicação, como uma forma de comunicação em si. Então, o ódio ele comunica, e ele comunica de uma maneira muito rápida nas plataformas digitais, e ele tem uma adesão muito fácil. Então, o ódio engaja, o ódio comunica, o ódio faz com que as pessoas passem cada vez mais tempo na plataforma e produzam cada vez mais dados que vão ser monetizados. Então, o ódio ele é interessante para as plataformas de redes sociais, porque elas vão lucrar com isso. Se a gente precisa ter algum tipo de engajamento, se a gente precisa ter um afeto mobilizado para ter esse tipo de engajamento, o ódio vai engajar, né? O ódio sempre engajou. Antes das redes sociais, o ódio já engajava. Nesse cenário, acaba que atinge uma escala que é difícil de medir mesmo, né?
aí é que entra a economia do ódio. Quando a gente pensa nesses discursos de ódio que são mobilizados, a gente tende sempre a pensar nessa mobilização a partir de capturas político-ideológicas, né? Então, a gente tem alguns grupos mais extremistas que vão ter essa mobilização violenta mesmo para ter adesão aos projetos que eles têm, né? A Isa comentou um pouco sobre o esvaziamento do debate político mesmo que a gente tem visto aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo é bem específico, né? Porque tem um ator muito específico que acaba que é muito competente para mobilizar a arquitetura das redes para os objetivos que ele tem. Mas isso não acontece só em São Paulo, né? Acontece o tempo todo. Então a gente está acostumado a ver o discurso de ódio, mais acostumado pelo menos a ver o discurso de ódio sendo mobilizado dessa maneira. Mas ele também é mobilizado para fins de ser monetizado mesmo, de virar um produto mercadológico dentro desses espaços. E aí, essa arquitetura das plataformas, né, como elas funcionam, essas lógicas das plataformas, elas vão permitir isso, e elas conseguem permitir isso também por uma questão importante que é as big techs, que são as donas dessas plataformas digitais que a gente acaba trabalhando, elas operam no setor menos regulado do mundo. E aí entra outro ponto, né? Como que a gente pode, enquanto sociedade mesmo, permitir que plataformas que fazem um ordenamento social absoluto, que elas são centrais em como a gente entende o mundo, e elas criam um entendimento de mundo para a gente, basicamente, né? Como que a gente pode permitir que elas operem num setor menos regulado no mundo, né? E muito por conta desse argumento de que elas não seriam mídias tradicionais. Elas não produzem conteúdo próprio, elas só abrem um espaço para que as pessoas produzam conteúdo ali. Então, como vocês vão me regular, ou como vocês vão falar que eu preciso tirar algum tipo de conteúdo ou não, sendo que não sou eu que estou produzindo esse conteúdo, são os usuários. Mas apesar de não produzir conteúdos, elas produzem todas as lógicas que vão fazer com que esse conteúdo seja visibilizado ou não. E essa lógica não é neutra, né? Então... E aí, quando eu estou falando de economia do ódio, eu estou falando de um mercado específico mesmo, que tem propaganda, tem produto, tem consumidor, que vão produzir, que vão promover esses discursos de ódio naturalizados e que vão contar com o suporte das plataformas para eles serem comercializados. Eu trouxe um exemplo que não é nem um exemplo que eu trabalho tanto assim, mas eu acho que é um exemplo que deixa muito claro como essa economia, um dos tipos de produtos que podem surgir a partir dessa economia do ódio. Mas vocês já devem ter visto, né? O Thiago Schultz, que, para quem não conhece pelo nome dele, ele é o calvo do Campari, que faz os podcasts, etc. E ele tem esse discurso dele, né? Que ele faz esses cursos e etc., que são direcionados dentro desse ambiente de uma certa machosfera, assim, que são cursos de comportamento masculino. E o discurso desses cursos, né, de como um homem deve se comportar, e você entra lá na plataforma, tem os módulos do curso, etc., e de como o homem deve se comportar, o que o homem deve fazer, qual que é o papel do homem, o que ele fala da mulher. É um discurso 100% pautado numa lógica absolutamente misógina. E aí a gente tem esse produto que é misógino sendo comercializado, sendo comprado, uma legião de fãs do Calvo do Campari comprando esses cursos e conseguindo fazer isso não só com o aval das plataformas, mas com o incentivo das plataformas, né? As plataformas incentivam esse tipo de conteúdo. Você consegue, ainda quando a gente pensa no conteúdo que circula de maneira orgânica ali nas plataformas, e se a gente for fazer uma comparação com os anúncios que a gente faz, né, aquele conteúdo que a gente paga para aparecer, talvez nos anúncios tenha algumas implicações um pouco mais restritivas do conteúdo que a gente consegue circular. Mas ainda assim, eles conseguem fazer anúncio, eles conseguem circular conteúdo, eles conseguem vender o curso ali, eles conseguem fazer propaganda de um produto que tem como base a misoginia, basicamente. E aí, né, pensando nesse cenário da economia do ódio, a gente pensa nesses discursos também, não só como discursos que acontecem de uma maneira espontânea e que são incentivados por essa lógica das plataformas, mas que eles são também organizados em função do lucro. E isso é muito
E isso é um ponto muito específico das plataformas, porque a gente sempre teve o ódio circulando, a gente sempre teve o ódio sendo mobilizado enquanto um afeto, a gente sempre teve o ódio conseguindo adquirir uma legião, uma massa ali mesmo, para seguir os objetivos, mas às vezes muito ligados a objetivos políticos, sociais, enfim. Agora, a gente tem nesse cenário essa mobilização acontecendo em função do justamente isso que a gente estava falando também, né? Dessas plataformas se inserem, contexto neoliberal, etc. Plataformas que não são reguladas. E aí sim, né? Então a gente tem o discurso de ódio como um elemento que vai permear ali as formas de produção dentro desse capitalismo de plataforma. E aí, para finalizar, eu trouxe algumas das possíveis implicações sociais dessa economia do ódio, né? Porque, de novo, não tem resposta para nada. Ai, como que a gente faz? Como que a gente vai endereçar esse problema? Não sei, ainda não sei, pelo menos. Mas o que a gente pode fazer é discutir algumas dessas implicações sociais dessa economia, né? Então, a gente tem essa ausência de regulação, que é um dos caminhos para fazer com que esses discursos se transformem em produtos comunicacionais lucrativos. Não só expressões ideológicas, não só, também expressões ideológicas, mas não só, eles são produtos comunicacionais lucrativos. E quando a gente transforma eles em produtos comunicacionais lucrativos, a gente faz com que eles sejam ainda mais naturalizados. Se a gente já está num contexto de naturalizar esse discurso de ódio, onde a gente vai se acostumando muito rápido, né? Nossa régua vai ficando cada vez mais baixa para entender o que é aceitável ou não a partir dessas práticas. A gente já tem dentro desse contexto, se a gente transforma isso num produto, isso acaba naturalizando ainda mais, né? E aqui o entendimento que eu trago, né, que essa economia do ódio, ela dilui essa narrativa odiosa para grupos que não são necessariamente engajados politicamente. Então, a gente tem ali grupos que têm um engajamento político e que atuam com base em discursos odiosos, mas a economia do ódio, a partir dos seus produtos, ela consegue diluir essa narrativa. Então, a partir do momento, sei lá, se eu sou um homem que gosto do Calvo do Campari, das coisas que ele fala. Às vezes, não necessariamente eu estou engajado em algum tipo de ideologia política naquele cenário, mas eu tenho alguma dor ali que, por algum motivo, eu me senti mobilizada pelo discurso dele. E aí, isso vai criar um imaginário ideológico a partir de tudo que eu vou consumir a partir disso. A partir do Thiago Schultz. Eu vou consumir o conteúdo dele, mais conteúdo como os conteúdos dele vão aparecer, e etc. E aquilo vai criando esse imaginário ideológico que não necessariamente vai ter uma implicação, tem algum objetivo político naquele momento. Óbvio que é tudo político, né? Mas aqui eu tô falando político de política mesmo, né? De eleitoral, quase. Mas que a partir do momento que eu tô dentro desse imaginário ideológico, eu consigo ser mais facilmente capturado pelos ideais políticos que mobilizam esse tipo de extremismo, que mobilizam esse tipo de discurso, de pautas mais conservadoras. Bom, a gente tem também, nesse cenário, né, com os mecanismos da plataforma, os algoritmos, todas as lógicas da plataforma, um processo que o Canclini vai chamar de descidadanização. Então, a gente não, de uma maneira bastante resumida, assim, mas esse processo de descidadanização, ele basicamente vai fazer com que a gente não consiga atuar de uma maneira cidadã mais. E isso se dá por conta de uma governança algorítmica que vai atuar em função do lucro. Então, às vezes, a gente até pensa que a gente está tendo ali algum tipo, exercendo algum tipo de cidadania, mas a gente é uma cidadania cada vez mais superficial, justamente por conta dessa governança algorítmica e de tudo que ela implica. E aí a gente tem também grupos extremistas que vão acabar se beneficiando dessa permissividade das plataformas, enfim, impactar a vida social como um todo, né? E aí eu tô falando de grupos extremistas, tô falando, sei lá, de uma ascensão de extrema-direita global, mas estou falando também de grupos que se mobilizam, né? Vamos atacar a escola, vamos invadir o Congresso e etc., que vão se mobilizando a partir dessa permissão que as plataformas oferecem para eles. E aí, agora, para finalizar mesmo, só algumas sugestões, assim, que eu acho que são legais de serem
trabalhadas em sala de aula também, né? Então aqui eu trouxe 2 livros, o primeiro da Patrícia Campos Melo, que é A Máquina do Ódio, e o segundo do Luiz Valério Trindade, que os 2 livros falam bastante sobre discurso de ódio, desinformação, tá conectado o tempo todo, e são livros curtos, assim, eles não são livros muito extensos, têm uma linguagem bastante acessível, então acho que é bem legal. Aqui eu estou fazendo uma autopropaganda também um pouco, porque eu recomendo muito o livro da Butler. Desde 2021 que foi impresso em português, né? Pela Unicamp, se eu não me engano. Unicamp? Não consigo enxergar, mas acho que foi. E é um livro que eu acho que vale muito a pena, assim, apesar de ter sido escrito em 97, eu acho que traz reflexões interessantes para a gente pensar em outras possibilidades de endereçamento do discurso de ódio. Só que, pelo menos para mim, a Butler não é das autoras mais fáceis de serem lidas, assim. Eu acho que eu tenho bastante dificuldade, assim, para ler a Butler. Então, eu coloquei aqui como sugestão uma resenha que eu publiquei do livro na Rua, que é uma revista da Unicamp. Mas tem outras resenhas também, se vocês quiserem. Pode pegar, não precisa pegar, escrevi, pode pegar qualquer outra resenha. Aí, aqui também, acho que conhecidos de todos, né? Mas 2 documentários que vão falar bastante dessa questão das plataformas e de como o discurso de ódio é mobilizado, de como a desinformação é mobilizada, quais são os interesses por trás das plataformas, né? Um pouco dos bastidores ali, e como que elas mobilizam tudo isso. Então, a privacidade hackeada e o dilema das redes. E eu selecionei aqui também 4 episódios. Essa apresentação vai ficar disponível depois, né? Para ter a listinha ali de Black Mirror. E aí tem aqui a temporada certinho, qual que é o episódio, e que eles vão trabalhar de alguma maneira tudo que a gente viu hoje como um todo, né? Não só nessa minha fala, mas tudo que a gente viu durante essa manhã aqui. Então, questão de plataforma, o impacto que isso vai ter em jovens, violência, discurso de ódio, extremismos, desinformação, etc. Então, pode ser legal também. É isso, aqui as referências também, para vocês acessarem depois. É isso, obrigada. Gabriela, aqui tem uma fala do Adilson, que está online, não é? Vejo atualmente os intelectuais ligando o discurso do ódio ou a economia do ódio sempre à política partidária. E não apenas, ou mais amplamente, né? Aí, mais amplamente a palavra é minha, ao emocional dos usuários. É a história do ovo e da galinha. Ele continua. Para mim, todos os lados desse discurso pode ocorrer. Não conheço o fulano Campari, o público do fulano Campari é específico. Não é essa? E aí, já aproveitando a carona com a fala dele, a grande importância do discurso do ódio é além dos casos extremos que a gente pode citar, que são políticos partidários ou de extremismos mesmo de violência, como esse dos ataques às escolas que aconteceram aqui no Brasil, mas que ele está no nosso cotidiano. Né? E é na maneira como a gente não tem a menor paciência para ouvir alguém que tem uma idade diferente da gente e pensa diferente, que a gente cancela o amigo da gente porque o amigo da gente pensa uma coisa diferente. Então, o discurso do ódio ele vai deixando a gente cada vez mais individualista, no sentido de uma individualidade que é a minha e eu é que sei tudo do mundo, como se... E então, a diferença, aquilo que esbarra, que não é aquilo que eu quero, que não é espelho, né? E isso está no nosso dia a dia. Isso muda muito as interações sociais. Muda completamente. E muda muito a pessoa, como que ela vai lidar na vida, né? Totalmente. E eu acho que é esse o ponto que pensar não só no discurso de ódio, mas numa economia de ódio acaba desvelando como ele está imbricado em absolutamente todas as esferas. Porque, assim, eu até comentei, né? Quando a gente pensa em discurso de ódio, a gente tende realmente a olhar para discursos que são político-partidários ali. Então, e a gente tende
Pelo menos eu tenho essa tendência, porque minha pesquisa começou daí, né? Olhar para grupos extremistas ligados aos movimentos de direita e etc. Mas ele é um discurso, e aí eu acredito que a economia do ódio desvela isso, ele é um discurso que ele está imbricado em absolutamente tudo que a gente faz, basicamente. E que ele está imbricado dessa maneira, muito ancorado nessas lógicas das plataformas que vão fazer com que a gente tenha essa reação reativa mesmo ao conteúdo que a gente está circulando ali. Outro dia, eu não lembro quem que era, mas enfim, eu estava até vendo, apareceu um post lá para mim na rede social, e sempre aparece, né? Mas discutia um pouco isso, como mesmo a gente que está aqui, que tá estudando, que tem consciência de tudo que está acontecendo, que está circulando, a gente tem esse impacto emocional, e às vezes, mesmo dentro do nosso próprio campo ideológico, a gente não consegue argumentar se alguém tem uma opinião dissidente da nossa, ali, mesmo dentro do nosso próprio campo ideológico. Se a gente for pensar no feminismo, essa é uma luta de anos aí de como dessa fragmentação do feminismo mesmo a partir de não conseguir entender que aquele argumento também. Eu não concordo com aquele argumento, mas ele é um argumento válido. Eu não preciso refutar esse argumento e falar, não, você não sabe de nada. Isso acontece em todas as camadas, né? E aí o que eu acho que a economia do ódio faz é naturalizar ainda mais isso, porque você não tá. O curso lá, por exemplo, do Tiago Schultz, ele não tá falando sobre política, ele não está falando sobre partido, ele está falando sobre comportamento. E ele está falando sobre como, às vezes, até numa tentativa de resgate de um passado meio idealizado, assim, né? Do papel da mulher e do papel do homem. Mas isso pode tocar para muita gente, né? E aí acaba naturalizando ainda mais e acaba deixando a gente suscetível a isso, né? Essas dinâmicas, e suscetível também a virar a gente mesmo extremista. E naturaliza por causa da bolha que não tem diversidade ali. Exatamente. Então, uma das grandes questões, né, do discurso do ódio que a gente tem que trabalhar muito é essa redução do mundo, né, que vai limitando a visão do mundo e trazendo para a pessoa a ideia de que está nas mãos dela. Uhum. Ela tem de fazer alguma coisa. Uhum. E sendo estimulada, mobilizada muito afetivamente, a pessoa, se ela não pausar, Uhum. ela tenderá a fazer muitas besteiras, porque o mundo ficou reduzido demais para ela. E eu acho que além de reduzir, legitima esse mundo reduzido, né? Porque você fica ali o tempo todo sendo colocado conteúdos na sua frente que legitimam tudo que você pensa. Então, quando você encontra algum caminho ali que fuja um pouquinho do que você está pensando, pronto. O nosso primeiro pensamento é, gente, mas como assim? É isso que ela pensa, porque é impossível ela pensar isso dentro desse mundo. Mas esse mundo não é o mundo real, né? A gente está inserido ali em vários pequenos mundos. Eu acho que tem um estímulo, assim, a sensação que eu tenho de que é sempre nós contra eles, Uhum. sabe? É uma sensação que eu tenho na internet como um todo, assim, das redes sociais. Não, e até fazendo até um relato pessoal agora mesmo, assim, eu sou muito mobilizada. Bom, eu pesquiso discurso de ódio, então é difícil não se sentir mobilizada e com sentimento de raiva com o meu objeto de pesquisa, assim. E eu sou muito mobilizada, realmente, e eu sou muito reativa. Só que eu tenho o Fábio, que ele é o que recebe a minha primeira reação, sempre, coitado. Ele é o que recebe a minha primeira reação, tanto que ele brinca, né? Fala assim, gente, mas Gabi, você não pode sair falando isso na rua. Eu falo, mas eu não saio falando isso na rua. Eu tenho esse processo ali entre o tempo do eu reagir, eu me sentir um afeto mobilizado e eu articular isso e aí sair na rua falando, né? São coisas diferentes. E mesmo assim, eu que estou estudando discurso de ódio, eu que sou impactada por esse conteúdo o tempo todo, eu que sei como esse conteúdo funciona, a gente sabe disso, é uma dificuldade tremenda. Agora, imagina para um jovem, né? Imagina ali para um adolescente de 12, 13 anos que está impactado e que não tem noção nenhuma do que está acontecendo. Não tem noção nenhuma do que são os interesses da plataforma por trás disso, do que é uma economia do ódio, de como esse afeto dele é mobilizado. E é um ponto muito preocupante, né? Porque como que essas crianças vão crescer de fato, né? Qual que é o contexto ali elas vão crescer pensando o quê? E fazendo o quê?
E aí tem uma outra questão que, não sei, para nós professores também pode ajudar muito, é pensar o quanto nessa economia do ódio está posta aquela questão de que alguém é culpado. E que já em situações políticas partidárias de governos totalitários, tem as teorias de comunicação de que você tem de arrumar, você tem que identificar, encontrar tem que ter um inimigo, não é? Porque o inimigo mobiliza a gente a fazer coisas, a ir contra aquele inimigo, a destruir o inimigo, e no discurso do ódio geralmente aparece isso, desse na nossa vida mesmo, alguém é culpado, né? Eu não consegui fazer isso porque alguém me atrapalhou. E como estamos na economia do ódio, esse alguém vira um inimigo. Totalmente. Não, se a gente for pensar como alguns, e talvez esse alguém hoje seja até alguns conceitos mesmo, né? Que daí acabam surgindo aí. No exemplo que eu trouxe do curso do Tiago Schutz, eles têm, é um curso absolutamente misógino ali, e aí eles têm um inimigo que é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero fez com que a gente chegasse nesse ponto, e com isso eu estou oferecendo esse curso para a gente resgatar o nosso protagonismo. Porque a gente não é mais protagonista e o nosso papel é ser protagonista. Então sempre tem alguma coisa. A Butler tem um livro, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é o nome do livro. Mas ela tem um livro também que fala sobre essa questão da ideologia de gênero como um ponto muito mobilizado por discursos de ódio, como o principal inimigo a ser combatido, né? E que é algo que eles criaram, né? O que é a ideologia de gênero? É uma construção, assim, não é uma coisa que acontece ali, mas é uma coisa construída justamente para ter esse inimigo e falar, olha, eles estão tentando desvirtuar as famílias, eles estão tentando desvirtuar as crianças, e enfim, aí vai. Exatamente. E o inimigo do ódio é um ponto importante. Todos poderão identificar quem estão atribuindo esse lugar, né, do meu inimigo e talvez por aí a gente possa desconstruir um pouco, não sei, pensando em como a gente trabalharia isso, né, com os jovens. E se a gente for pensar nessas bolhas também, né, dentro da bolha, qualquer coisa que está fora dela é nosso inimigo. Então, a gente não é nenhum inimigo específico mais, né? Sei lá, no caso do nazismo ali, que tinham grupos específicos que eram inimigo. Nesse cenário de plataformas digitais, de plataformas de redes sociais, qualquer coisa que está fora da minha bolha, eu entendo como um inimigo. E eu tendo, porque os meus afetos estão sendo mobilizados ali, e aquilo que está fora da minha bolha me mobilizou de alguma maneira. Então, a tendência é que eu vou reagir àquilo. E aí, dos nossos ouvintes, o Adilson está dizendo o emocional é muito maior que qualquer outro efeito, ele captura muito. Não, aí é o Cássio, todos que estão aqui vão receber. Aproveito que já dá, né, a informação. Que eu fiquei pensando durante a apresentação. Que a Tânia deve até conhecer, tem um conceito do Freud, chama narcisismo das pequenas diferenças. E aí o Freud trabalha bastante essa questão do como é impossível você... Ele tem até esse conceito que fala que a frase amar o outro como a si mesmo é impossível. Porque sempre o outro vai ser alguém que você tem que odiar para ser gregário com o grupo. Eu fiquei pensando dentro desse conceito, assim, será que a gente não... O nosso trabalho não seria, então, deixar essas bolhas um pouco mais pervasivas do que elas sempre vão existir? Em que sentido? Eu, por exemplo, esses dias eu estava conversando uma coisa com os amigos que a extrema-direita tem um inimigo comum que é o comunismo. Então, para o comunismo não assumir São Paulo, você tem que votar nos caras de direita. Agora a gente parece que deu um 360 de novo, né, com o Marçal da Vida, que fala que o Nunes é comunista. E isso cola, né? Mas está tudo começando a perceber que a esquerda também começa a fazer algum tipo de iniciativa assim. Por exemplo, acho que saiu agora um manifesto dos artistas a favor da democracia. Legal. Eu acho que quando a gente estava com um cenário Bolsonaro, que realmente tinha ali, flertava com coisas antidemocráticas, ok. Mas agora virou um negócio tipo, se você não votar no Boulos, você está contra a democracia.
Eu acho que fica um pouco... Está começando a pegar meio que aquele atributo do comunismo e está criando um objeto da esquerda para falar, ó, a esquerda é defensora da democracia e tem um candidato que a gente vai eleger para ser o pró-democrático. E aí eu acho que isso também esvazia o discurso no sentido de que existem outras opções e não está posto, pelo menos nessa eleição estadual, não está posto em xeque a questão se vai ser democrático ou não. Até agora não foi, assim, nenhum candidato falou, gente, eu vou quebrar a urna eletrônica na porrada. Ninguém falou isso, assim, abertamente. Mas eu acho que como colou na última eleição, estão querendo chapar uma história assim, e isso esvazia o discurso para os outros candidatos, tanto de direita quanto de esquerda. A gente continua criando um discurso de ódio e parece que ele deixa tudo muito chapado, né? Então, que continua de achar um inimigo, não é? Porque podem ser os conceitos, as pessoas, e quando você diz tornar as bolhas assim menos bolhas, né? Que Mais possa porosas, perpassar ali, mais porosas, pode ser um caminho, né? E que eu acho que desconstruir um pouco como se dá a economia do ódio pode ajudar, porque ele é muito intenso, né? O tempo todo na nossa vida. Eu acho até, pegando um exemplo do Paulo do Campari, eu acho que esse tipo de produto midiático e comercial, ele vai sempre existir. Até para a gente também odiar ele e criar nossos grupos de eu odeio o Paulo eu sou do grupo que odeia o Paulo do Campari. Mas como É engraçado. E é engraçado porque até o grupo que odeia o Cabo do Campari, esse grupo também se articula dentro de uma economia do ódio, porque a partir do momento que eu fico produzindo conteúdo falando que eu odeio o Cabo do Campari, eu também estou monetizando a partir do discurso de ódio, a partir de uma outra vertente, mas eu também estou monetizando a partir desse discurso. O Freud fala isso, né, que a gente usava muito isso com, por exemplo, os espanhóis odiando os portugueses, no sentido de que a cultura de lá é diferente da daqui, porque você cria laço mesmo a partir do ódio. E aí esse efeito de criar laço é importante para a gente se juntar mesmo, para odiar alguma coisa em comum. Então, sei lá, a pessoa que ama um artista, ele ama aquele artista, mas ele tem um artista que ele fala, mas esse aqui que tentou ser esse artista nunca conseguiu. Então todo mundo odeia aquele artista que parece que é o artista, mas não é. Eu tinha escrito há muito tempo atrás um artigo sobre como a cultura do cancelamento é impossível. Porque você sempre vai querer cancelar alguém dentro do circuito. E eu acho que talvez uma das chaves para a gente pensar uma educação para esses jovens seja minimamente deixar essa bolha mais fofinha. Ampliar o mundo, né? Eu tenho trabalhado muito com os alunos. Quando falo de digital, desculpa, Cássia. Não, pode falar. Em cima de você. Quando você falou do mais porosa, eu falei, eu tenho dito muito e usado esse movimento aqui, ó. Vamos alargar o nosso mundo e não estreitar, porque quando a gente estreita, a gente vê muito menos e refletimos menos e somos mais mobilizados por outras coisas que não exatamente aquilo que a gente poderia fazer de bom da nossa vida. E aí eu concordo com uma coisa que você falou também, Cássio, na sua palestra, essa questão dos jovens mesmo, né? Ali você está falando dentro de um contexto de sala de aula, que eu acho que precisa, agora vamos parar tudo, a gente entende o que está acontecendo, e depois a gente vê como que vai retomar o acesso às plataformas dentro de sala de aula. Mas talvez pensando nos jovens, eu acho que precisa parar além da sala de aula, né? Um passo parar na sala de aula. Mas assim, e talvez aí seja um pouco da regulação, né? O que está permitido para o jovem de 11, 12, 13 anos acessar na plataforma? Ele acessa o que ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. E aí é difícil deixar essa bolha mais porosa, né? Se ele está ali só acessando o que ele quer e a plataforma está ali trazendo cada vez mais conteúdo. Então, se não tem esse movimento e que é um movimento que precisa ter várias frentes, é muito difícil furar um pouquinho da bolha ali, né? Mas é difícil, gente, não tem. Não, sem querer terminar falando, não tem solução, vai todo mundo. Não é isso, mas é um tema complexo, assim, e que não é o que a gente estava falando um pouco antes, né? Não é uma solução específica, é um conjunto de soluções ali e a longo prazo. Só tendo o entendimento disso tudo que você está falando, né? De como que a máquina do ódio é construída, já é pelo menos é um degrau que conseguiu subir ali, né? Desculpa.
É possível eliminar o discurso de ódio, sendo esse discurso de ódio consequência de uma sociedade estratificada? Será que é possível isso? Porque quando você tem ódio de uma pessoa de uma classe social inferior, você não vê que aquela pessoa, ela é uma consequência de uma estrutura econômica, né? O que é passado para nós? Não, ela está naquela situação por culpa dela mesma. Aham. Não trabalha, A gente né? vê isso É. muito. Não se esforçou o Muito isso. suficiente. E você vê a Europa, os países europeus, de um modo geral, têm uma política voltada para o bem-estar social, mas para eles. Aham. Né? Aham. Isso, por exemplo, é muito comum o discurso. Não, os imigrantes estão vindo para cá, se aproveitando da nossa bem-estar social, e a gente, como é que fica? Aham. Isso é ódio, né? Uhum. Então, como viver sem esse discurso numa sociedade estratificada? É. E eu não acho que tem como viver sem, realmente. Não acho que tem como viver sem. O que a gente consegue fazer a partir de agora é tentar desvelar como essa sociedade mediatizada deixa isso acaba extrapolando isso para uma dimensão difícil de ser contemplada, assim mesmo, e que tem alguns efeitos ali no social muito específicos, né? Mas Hitler falava para os alemães, né? É com a luta que nós vamos conseguir alguma coisa e não com os princípios humanitários. exatamente. Nos nossos ouvintes à distância, a Yara pede mais conteúdos sobre mídia e educação. Eu acho que às vezes lá no site da O Cátedra, site da a Cátedra. gente Vamos colocar o site da Cátedra. acho que agora o site da Cátedra, Maria Aparecida Tem aquela página das referências bibliográficas, vocês encontram também outras jornadas que tem material. Tem material também em PDF, né, para ajudar nessa discussão sobre educação midiática. Vale a pena dar uma olhada lá. A gente vai colocar no chat. E a Cristiane também fala, dentro da sala de aula, o emocional aflora, os conflitos são intensos. Eu me sinto muito mais terapêutica, né, e conselheira do que professora de conteúdo curricular. Leciono para crianças de 9 e 10 anos. Elas estão atuando com muita intensidade nas redes sociais, celulares, na mão o tempo todo, enfim. E as brincadeiras ficam de lado. E também a Karine nos agradeceu, dizendo que vocês foram incríveis. Deixa bem. Tá. Bom, gente, então vou aproveitar para fechar, né? Já que estou aqui. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui presencialmente, também o pessoal que está no Zoom. Espero que tenha sido uma manhã proveitosa para todo mundo, que a gente tenha conseguido contribuir de alguma maneira ali nos desafios que cada um de vocês enfrentam. E é isso, né? Vocês já colocaram o link da cátedra? Porque quem tiver interesse, lá no site da cátedra tem bastante referência, tem eventos anteriores também. E é isso, A gente vai colocar isso daqui. O evento de hoje também vai estar lá no site para quem quiser acessar depois. E é isso, a gente vai se falando, se encontrando por aí. Obrigada, gente. Tchau, gente.